Sim, meus amigos, eu sou eu voltando pra vocês com mais uma crítica e mais um filme da Netflix. Dessa vez aí da polêmica obra Death Note pela Netflix. Antes de mais nada, gostaria de informar, como sempre, que este vídeo não possui spoilers e que eu sou um grande fã do anime Death Note, que inclusive tem na Netflix para quem quiser assistir. Então, comparações serão inevitáveis, principalmente para demonstrar pontos, nada para mostrar, ai, nossa, eles não adaptaram igual, tá? Porque eu não sou essa pessoa chata que acha que tem que ser adaptado by the book, literalmente. Para mim tem que ser feita uma adaptação bem feita, ok? Então, vamos aí à minha crítica do filme. Death Note, que já teve milhares de adaptações aí para o cinema, principalmente japonês, eu já assisti uma série, fiz um podcast junto com o pessoal do Onigiri Pop falando sobre isso, e finalmente tivemos uma obra adaptada aí para o cinema ocidental, né? Principalmente mercado americano, aí feita pela Netflix. Death Note conta a história aí de um caderno, né? O Death Note, que é jogado na Terra por um deus da morte, e caso você escreva o nome dessa pessoa, mentalizando a face dessa pessoa, na hora de escrever, essa pessoa irá morrer. Com umas regrinhas a mais, outras a menos, mas basicamente é isso, tá? Pra encurtar a história. Desde que eu li a sinopse do anime há anos atrás, sempre achei essa uma premissa muito interessante, com diversas possibilidades. Como temos aí um filme de 1h40, eu sei que essa premissa tem que ser imposta de uma forma mais rápida, mas mesmo assim eu acho que foi demonstrado de uma forma muito rápida, muito acelerada, que ainda não deu pra demonstrar aí pro espectador, principalmente pra quem não conhece a obra, o quanto isso é importante, o quanto isso é significante. Apesar dessa correria inicial, que nem eu disse, eles vão apresentando ao longo do filme as regras, né? As principais regras ali que vão ser importantes para a trama do filme, principalmente, pois são mais de 100 regras, se eu não me engano, aí no Death Note, e eles vão apresentando algumas pontuais ali que você sabe que terão a ver, então você sabe que é de certa forma um spoiler ali do que vai acontecer. Então achei uma forma interessante. O CGI do Ryuki, no geral, ele é ok, você vê que não é um CGI super bem feito, já é um CGI bem melhor do que as adaptações japonesas, mas como eles empregam um Ryuki sempre no escuro, que, claro, é pra poupar gastos, né, porque não é um filme com muito recurso, ele foi gasto acho que 50 milhões, para um filme padrão americano é muito baixo, mas esse poupar gastos, que eu de colocar o personagem lá sempre num fundo preto, com muita sombra, eu acho que combinou muito com o personagem, né, porque o Ryuki, ele é um deus da morte, é um personagem mais sombrio, e fez sentido ali do que foi apresentado ao filme. Eu gostei dessa, entre aspas, adaptação que eles fizeram para os recursos do filme. Apesar disso, a apresentação do Ryuki no filme é péssima, é pobre, é vergonhosa. Na minha opinião, ele é um dos personagens mais legais ali do anime. Cara, ele é extremamente interessante, personagem super misterioso. No filme mal falam o que ele é, quais os poderes, qual a influência dele. Simplesmente fala, eu joguei o caderno da Terra e quero ver o circo pegar fogo. Foda-se. Cara, vai tomar no cu. Aí mais pra frente, ao longo do filme, mostra o Light folheando um livro lá, com umas imagens do Deus da Morte no Japão. Porra, vai se foder. Cara, isso eu tô tendo um rage aqui, mas realmente eu fiquei muito irritado com isso. A apresentação foi muito mal feita. A fotografia do filme, sinceramente, não chama muita atenção. Porém, nos momentos de embate ali entre o L e o Kira, eu acho que ela dá uma ajuda ali pra compor esse clima, né, entre, vamos dizer, o bom e o mal, o bem e o mal, né? Porque até no anime mesmo tinha muito esse contraponto das cores, do azul com o vermelho, e eles empregam isso, principalmente nessas cenas, né, que não falei do Light e do Kira, que eu achei bem interessante, mas fora isso não chama nada de atenção a fotografia. O filme tem diversos acertos e erros, na minha opinião, mas um dos principais erros é a inserção da personagem Mia com muito mais importância do que ela era no anime. Porque a coisa mais interessante de toda a história do anime, do mangá, enfim, era esse contraponto entre Kira e L e Kira e Ryuki, né? Porque o Ryuki aí, nesse filme, o que aconteceu? Ele se tornou basicamente um voyeur, e a personagem Mia, sendo bem sincero, não querendo dar muito spoiler, mas ela se torna uma coisa muito maior do que o próprio Light na história, sendo que o Light é o principal do anime, né, do mangá, enfim. A própria junção entre os dois personagens, né, a própria ligação entre os dois personagens no início, ela é muito mal feita. Os dois protagonistas não têm química nenhuma, e além de não ter química, essa junção é tão feita de forma descabida ali, meio desproporcional, que você não sente essa ligação entre eles, você não sente tudo aquilo que é demonstrado ao longo do filme. É que eu tô tentando usar palavras aqui que não deem muito spoiler do que pode acontecer ao longo do filme, tá? Espero que não tenha ficado muito vago. E o que foi demonstrado ao longo do filme sobre o Light não condisse com o que foi demonstrado no final. Esse plot final, tem um certo plot twist ali no final que não condiz com o que ele foi apresentado ao longo do filme. Isso, na minha opinião, é um erro de roteiro. Um erro de construção de personagem, porque toda a motivação
motivação, tudo que ele tinha sido empregado ao longo do filme, não foi forte o suficiente para aquele momento final, na minha opinião. Isso me levou a um certo incômodo. Aproveitando, já falando dos personagens, então vamos aos atores que empregam ele no nosso filme, principalmente os principais. O Matt Wolf, cara, desde o casting dele, que foi super controverso, eu mesmo achei pra cacete na época, porque, meu, o Light no anime, ele é um personagem super maléfico, super calculista e, meu, é tudo que ele não é no filme. Além disso, na minha opinião, ele é um péssimo ator. Ele tinha horas ali que ele se descontrolava emocionalmente, dava uns gritos esganiçados que eu fiquei com vergonha alheia. Sério, não tenho mais o que falar, eu achei péssimo. A Margaret Qualley, que interpreta aí a Mia, que nem eu falei, ela tem uma importância muito maior no filme do que eu esperava, e a atuação dela também é ok, nem agrega nem nada demais, na minha opinião. Já o Keith Stanfield, na minha opinião, foi uma grata surpresa, porque teve aquele questionamento, né, da cor de pele, de ser um personagem negro para interpretar um personagem branco. Isso, na minha opinião, todo mundo que chiou isso é racismo, fiquem espertos, vocês estão tendo uma opinião errada. E eu achei que foi uma boa adaptação, porque ele é um personagem muito frenético, né, no anime, e ele é todo cheio de maneirismo, cheio de poses, cheio de coisas assim. Eu achei que foi bem interpretado, a ponto de não ser muito overacting, entende? Não achei que chegou a ser um overacting muito forte, achei que foi uma coisa que ficou bem cabível ali para o que é o personagem dentro das outras obras, né, do anime, enfim, eu gostei dele. E o William Dafoe é basicamente a voz do Ryuki, porque, que nem eu disse, ele fica muito escondido na sombra, não dá pra ver muita expressão facial, então me baseio basicamente na voz, que foi legal, mas não dá pra dizer nada da interpretação. Duas coisas que eu achei bem legais na adaptação e que eu acho que vale a pena citar aqui, porque, que não disse, o filme é feito de erros e acertos. As mortes, apesar de lembrarem muito Premonição, os filmes do Premonição, eu acho que eles tiveram coragem, sim, em mostrar bastante sangue, bastante coisas gore, assim. Eu achei isso bem interessante, eu sinceramente não esperava. E a coisa que eu mais gostava no anime era esse entrelace, né, entre a genialidade do Light junto com as regras do Death Note. Pois ele meio que subvertia algumas regras, demonstrava de formas que a gente não havia pensado pra como emplacar e ajudar ele no futuro. Tem alguns plots, né, de comandar algumas pessoas, né, em vez de apenas matar, comandar algumas pessoas pra fazer tais ações e outras ações, mesmo que poucas, infelizmente, porque eu entendo que o filme tem uma limitação de tempo também, mas apesar disso achei que as que foram mostradas foram bem interessantes. Resumindo, meus amigos, o filme tem um primeiro ato meio corrido, mal apresentado, com um segundo ato um pouco mais interessante, com algumas premissas melhor estabelecidas e com uma resolução, na minha opinião, fraca. Sendo bem sincero, eu achei a adaptação até melhor do que a do Ghost in the Shell, e como é da Netflix, você, se já tem conta Netflix, não vai ter que pagar nada a mais. Então, assista por sua conta em risco. Sim, meus amigos, essa foi a minha crítica aqui de Death Note. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, suas notas, me xingando, dando joinha, dando dislike se você não gostou da crítica. Pra mim tanto faz, o que importa é vocês serem sinceros como eu sou. Não deixem de curtir e compartilhar, que isso ajuda muito aqui no canal, e nos vemos por aí. Um abraço e falou!